paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com vocês, meditar na palavra do Senhor. E nesse mês de junho nós estamos estudando o personagem Jó, estamos nos aprofundando no estudo, na vida de Jó. E eu quero ler com você o livro de Jó, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Esse versículo que nós acabamos de ler, quem está declarando, quem está falando essas coisas acerca de Jó é o próprio Deus, quem está dizendo essas qualidades, sobre o caráter de Jó, que ele é reto, que ele é íntegro, que ele é temente a Deus, que ele se desvia do mal. É o próprio Deus fazendo essas declarações acerca de Jó. É a forma como Deus o via, como Deus o enxergava. E isso me faz me perguntar, acerca da minha própria vida. E eu te convido a se perguntar também: como Deus está me vendo? O que Deus tem para dizer ao meu respeito, sobre a minha vida? E a gente precisa se perguntar sobre isso, fazer essa pergunta a nós mesmos, se a nossa intenção for agradar a Deus, se a gente tiver o intuito, o objetivo de agradar a Deus em todas as coisas, a gente precisa, volta e meia, se perguntar a respeito disso. Como o Senhor está me vendo? O que o Senhor teria para dizer sobre mim? Se o Senhor precisasse declarar algo ao meu respeito, o que seria? Eu estou conseguindo agradar a Deus? Ele está me vendo como uma pessoa reta, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que se desvia do mal? E a gente precisa fazer essa pergunta pra gente, esses questionamentos, e pedir a Deus para nos mostrar aonde nós precisamos melhorar, o que nós podemos fazer para sermos melhores a cada dia, porque esse precisa ser o nosso objetivo. Se a gente quer agradar a Deus, se a gente quer caminhar com o Senhor, esse precisa ser o nosso objetivo. E lembrando que de Deus a gente não consegue esconder, Para Deus a gente não consegue fingir, a gente não consegue usar máscaras. Às vezes, diante das pessoas, a gente até consegue disfarçar, algum sentimento, algum pensamento, A gente até consegue medir melhor as nossas palavras, as nossas atitudes, às vezes demonstrar um pouco mais de equilíbrio, de calma, Diante das pessoas a gente até consegue disfarçar alguns sentimentos, alguns impulsos nossos, mas diante de Deus a gente não consegue. A Bíblia fala lá em Salmo 139 que o Senhor nos sonda, que o Senhor nos conhece, que o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Então, de Deus a gente não consegue esconder as motivações do nosso coração, a gente não consegue esconder os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que vai no íntimo do nosso ser. Para Deus a gente não consegue usar máscaras, a gente não consegue usar maquiagens. Deus nos vê como nós realmente somos. E quando Deus nos vê da forma que nós realmente somos, o que o Senhor está vendo, A gente está conseguindo, a gente está agradando a Deus, e às vezes a gente fica tão preocupado com o que as pessoas estão pensando sobre nós, Quantas vezes a nossa preocupação é impressionar as pessoas, Causar uma boa impressão. A gente fica preocupado, nesse mundo, das redes sociais, onde todo mundo se expõe, onde todo mundo todo mundo tem uma opinião para dar acerca de alguma coisa ou acerca de alguém. A gente fica preocupado com as opiniões que as pessoas vão ter sobre nós, com o que vão pensar, com o que vão falar acerca de nós, sobre nós, e a gente quer sempre ter causar uma boa impressão nas pessoas, e a gente se preocupa muito com o que as pessoas estão dizendo sobre nós, com o que as pessoas estão pensando sobre nós, e às vezes nessa tentativa de agradar os outros, a gente pode acabar desagradando a Deus.
porque nem sempre agradar a Deus significa agradar os outros também. Às vezes a gente deixa de falar não quando era para falar não, às vezes a gente deixa de se posicionar sobre coisas que a gente precisava se posicionar, mas para não causar uma má impressão, né? Para não ficar mal diante das pessoas, para as pessoas não falarem mal da gente, a gente acaba não se posicionando, a gente acaba não falando não, a gente acaba fazendo coisas, agindo de forma que a gente sabe que não convém, que não era pra gente fazer, a gente acaba indo em lugares que a gente sabe que não era pra gente ir, agindo de formas que não era pra gente agir, porque a gente não quer desagradar as pessoas, porque a gente não quer que as pessoas pensem mal ao nosso respeito ou falem mal ao nosso respeito, e nem sempre agradar a Deus significa agradar a todos, né? Agradar as pessoas também. A gente vê que foi assim com Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele não agradou a todos. Tanto que o crucificaram, tanto que preferiram Barrabás do que ao mestre. E por quê? O porquê disso? Porque Jesus tinha em mente, ele sabia quem ele queria agradar, ele sabia o propósito da vida dele, ele veio com uma missão e ele foi fiel a essa missão até o fim, né? E ele falou, eu só falo o que o meu pai manda eu falar, eu só faço o que meu pai manda fazer, e ele sabia que o objetivo da vida dele era agradar a Deus, era obedecer a Deus, era fazer o que Deus mandasse ele fazer, ele falar, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e por essa obediência, né, por essa total obediência, por esse total viver para agradar o Pai, ele falou, muitas pessoas, né, se sentiram confrontadas, se sentiram, não gostaram do que ele falava, não gostavam, não concordavam com o que Jesus falava, com o que Jesus fazia, mas o objetivo dele não era agradar a todos, não era agradar as pessoas, era agradar o Pai, era fazer o que era correto diante de Deus, né, era fazer a missão, cumprir o propósito que ele tinha sido enviado para cumprir, para fazer, a missão que foi proposta a ele, e nisso ele foi fiel até o fim. E às vezes, para agradar a Deus, a gente acaba desagradando as pessoas. E a gente precisa ter isso em mente. Eu estou preocupada com o que Deus pensa sobre mim. Se a minha preocupação for agradar a Deus, fazer o que Ele manda, viver a vontade dEle para minha vida, então eu vou viver nesse propósito. Então eu vou fazer o que Ele mandou eu fazer. Então eu vou falar o que Ele mandou eu falar. Então eu quero que o Senhor diga acerca de mim as mesmas declarações que Ele fez sobre Jó: homem reto, homem íntegro, homem fiel, homem que se desvia do mal. E se a gente tiver isso em mente, né, eu vou agradar o meu Deus, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Aí a gente vai ter essa conduta reta também. Aí a gente vai aperfeiçoando o nosso caminho. E o Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa motivação, Ele conhece o nosso interesse em agradá-lo, em servi-lo. Embora às vezes a gente não consiga ser perfeito em tudo, mas dia após dia, né, quando a gente tem esse objetivo, dia após dia o Senhor vai nos aperfeiçoando, o Senhor vai nos ajudando, vai ajudando na nossa caminhada, e a gente consegue ir agradando e vivendo para servir e para agradar ao Senhor. Então que a gente pense nisso, né? Que a gente viva para isso, para aquilo que agrada ao Senhor, para aquilo que a gente sabe que vai alegrar o coração dele, viver dessa forma.